significa que ali não há ansiedades, né? Bom, então, aqueles que, né, eventualmente se sentirem inspirados a conhecerem essa região e para conhecer as regiões Paramvyoman ou Vaikuntham, não é necessário morrer, tá? Você pode ter as experiências ainda em vida, de forma consciente, até porque você precisa decidir se esse produto é o que você quer ou não. Então, você precisa de uma amostra grátis. O sistema védico permite que você possa ter, ao menos durante a vida, ao menos um laba, que é um lapso de segundo, uma imersão na região transcendental, chamado, né, Reino de Deus. É um segundo que é o suficiente para deixar você completamente convencido ou convencida. E, na sequência, você, então, toma a decisão se você quer retornar para lá ou permanecer aqui, renascendo como humano, ou até como semideus também é possível. Mas isso é possível para os que forem aceitarem, né, ou desejarem voluntariamente passarem pelos samskaras ou sankalpas, que são os ritos purificatórios para os iniciados, aqueles que desejam fazê-lo. Muito bem, então, esse é um ponto agora sobre a posição lá do texto que a Devi leu hoje pela manhã. Uma palavra me chamou a atenção que eu gostaria de contextualizar aqui para vocês, a palavra sacrifício, tá? Nós utilizamos o termo sacrifício aqui no Ocidente, sacro, sagrado, ofício, atividade sagrada, o sacro ofício, que significa atividade sagrada, né, ou divina, por assim dizer. Então, mas nos Vedas, né, a palavra ou o termo utilizado para isso chama-se Jagyams, ou Jagyas. Jagyas significa o fogo que se acende, né, a tocha, o fogo que se acende. Então, os Jagyas, eles têm a função de iluminar o caminho do jogador para que ele enxergue claramente os passos que ele deve dar até alcançar o despertar na morada original, Jagyas, tá? Jagya é o termo Agni, que significa fogo, ou na cultura védica, Agni é a divindade do fogo, né? Então, assim, daí os gregos aprenderam essa palavra e nós temos atualmente aqui no português, nós temos a palavra ignição, que vem de Agni, o fogo. Os gregos aprenderam isso, né? Então eles levaram para frente, os romanos dominaram os gregos politicamente e os gregos dominaram os romanos intelectualmente. E essa fusão é o que nós temos de cultura ocidental atualmente, tá? Então, Agni significa fogo, daí nós temos Ignio significa ignição, que quer dizer acender o fogo. Então, ignição. Daí nós temos as palavras ignorante, que significa aquele que não tem fogo, ou aquele que está apagado. Agnóstico significa aquele, gnose, que vem de fogo, de conhecimento, de sabedoria. Gnose significa aquele que tem luz. E agnóstico significa aquele que está apagado. Então, um agnóstico, ou um gnóstico, ou um ignorante, ou aquele que tem jnana, ou conhecimento, sabedoria. Todos esses termos são termos originalmente dos Vedas, as línguas chamadas europeias. Atualmente os linguistas, os etimólogos, os acadêmicos já admitem que essas palavras, na verdade, a língua chamada europeia é indo-europeia, porque os gregos assimilaram o conhecimento dos Vedas, hindus. Depois espalharam. Europa é uma divindade, né, um semideus da mitologia grega, uma mulher. E o continente europeu é em homenagem a essa divindade, né, da mitologia grega, Europa. E tem uma lua também em Júpiter, chamada Europa. E ela é habitada por animais aquáticos no subterrâneo. Os cientistas estão tentando detectá-los. Ela é feita de gelo e água. Então, a Europa, a língua europeia, chamada europeia, as línguas latinas, são originárias dos védicos, devas, ou Vedas. Então, nós temos indo-europeus, ou arábicos, como os números, por exemplo, vem tudo dali, né, da cultura védica. A origem
do conhecimento humano é a cultura védica. Nós estamos resgatando isso daí para tornar visível, né, para a população, para que o mundo saia da ignorância e tenha conhecimento das origens. O povo que esquece o passado está destinado a cometer os mesmos erros no futuro. Então, nós precisamos manter acesa a chama da cultura védica. Então, quando se fala a palavra sacrifício nas escrituras, o contexto não deve ser de martírio, de sofrimentos, porque aqui na cultura ocidental, o termo sacrifício está atrelado pejorativamente ao conceito de sofrimento, de martírios, tá? Porque essa é a característica que predomina no sacrifício, né, cristão, os mártires, né, aqueles que tiveram que lutar contra a barbárie da violência, né, da estupidez humana, para estabelecer os critérios de moralidade em relação aos princípios de bondade e compaixão com o próximo estabelecidos pelo nosso mestre, o nosso querido Senhor Jesus Cristo. Muito bem, então, agora, quando nós falamos em Jagyas dentro do contexto védico, isso que nós estamos fazendo aqui, acordar pela manhã com o sol nascente e sacrificar a escuridão do coma, da ignorância, que é o sono que nos prende, que nos ancora aos repetidos nascimentos e mortes, isso é chamado Jagya, que significa o fogo que se acende, tá? Então, isso que nós fazemos é um Jagya. Isso é um sacrifício, um Jagya. Nós estamos sacrificando a ignorância em prol do conhecimento. Então, nós estamos sacrificando a nossa inteligência, nós estamos jogando a nossa inteligência no fogo do conhecimento, e o resultado disso é que, quando você coloca alguma coisa no fogo, cozinha. E os alimentos cozidos, por incrível que pareça, foi o que possibilitou o desenvolvimento do processador humano, o cérebro. Não foi as carnes que os seres humanos comiam, tá? Foram os alimentos cozidos. Inclusive, já tem muitos estudos acadêmicos definindo isso daí, tá, pessoal? Então, o mito de que o ser humano se desenvolveu a partir de comer carne é um mito, tá? O ser humano, o cérebro humano se desenvolveu exponencialmente a partir do momento em que ele aprendeu a cozinhar os alimentos. Isso é dado, é patrimônio histórico, patrimônio público, não é uma informação esotérica, não. Tá? É só você pesquisar que você vai. Tem uma cientista americana, uma cientista brasileira, que dá palestra em Harvard, inclusive, sobre esse assunto. Ela tem várias palestras dela no YouTube e ela explica claramente o estudo que ela fez, os dados. Ela recebeu vários prêmios internacionais, ela é brasileira. Ela é cética, na verdade, né? Com uma tendência para o ateísmo. Porém, ela é brilhante. E tem vários vídeos dela, esqueci o nome dela aqui, mas eu vou recuperar e falo com vocês, tá? Muito bem, gente. Vamos lá, então, né? Olha lá, nós temos aqui, já passei mais do que eu previ, então nós vamos reduzir, porque eu já fiz, como eu fiz a cerimônia de fogo, acabei de sair da cerimônia de fogo, então a sala está toda configurada com os mantras védicos. Então a gente vai fazer, nós vamos fazer 4 pranayamas para o alinhamento dos chakras hoje, vamos fazer um mantra akáshico e já vamos entrar no campo do auspicioso Mahamantra, tá, pessoal? Eu vou fechar essa daqui porque está me chamando a atenção ali. Então, vamos lá. Obrigado pela atenção de todos. Boa sorte na sua caminhada. Lembre-se, o Mahamantra, ele deve ser entoado, de preferência, com os olhos fechados. Você tem a opção de acompanhar a minha voz, repetir junto comigo, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Não tente ser mais rápido que eu, para acelerar, para acabar mais rápido, porque você vai ter que esperar de qualquer maneira. Procure ir um pouquinho atrás de mim, não vá tão próximo para você não passar na frente, não vá tão atrás para você ficar atrás. Acompanhe, tente acompanhar mais ou menos o ritmo. Isso pode ser feito também mentalmente, tá? Mentalmente. Você não precisa entoar sons. Se você não quiser, basta silenciar a sua mente e acompanhar o ritmo da minha voz, tá? Isso também pode ser feito. Aí você decide qual método que é mais confortável para você, tá bom? Muito bem. Então, para onde quer que a sua mente vá, traga de volta para o eu, traga de volta para o eu, mantenha a sua mente fixa no processo de nutrir-se, de alimentar-se, de beber o mantra
através do sistema auditivo, tá? A técnica consiste em beber o mantra. Na verdade, nós, ao mesmo tempo que nós nos banhamos nos mantras, na Shakti, na potência, na vibração transcendental, das ondas místicas e divinas do mantra, nós, ao mesmo tempo, nós nos alimentamos através do sistema auditivo, nós bebemos o mantra, nós nos alimentamos do mantra, tá? Então, deve-se ouvir apropriadamente, tá? Muito bem, então agora eu vou pedir que você, por favor, beba um pouco de água para nós darmos a sequência.